Como já há bastante tempo, todas as quartas-feiras, nós temos focado nas orações bíblicas. Começamos com Gênesis 1:1 e ali naquele livro, então, trabalhamos todas as orações contidas naquele, passamos para o próximo livro e assim temos feito. Chegamos em Ruth, aí 2 anos e pouco, chegamos no livro de Ruth. Hoje nós vamos trabalhar a terceira oração contida nesta obra. Esta obra tem 8 orações. Se você olhar para o tamanho dela, é bastante orações, dado os apenas 4 capítulos. A primeira oração que já vimos está em Ruth, capítulo 1, versículos 8a e 9. A segunda oração está no mesmo capítulo 1, versículo 17. A oração que nós vamos ler hoje, que nós vamos avaliar, é bem curtinha. Está no capítulo 2, versículo 4, parte B, na realidade, do versículo 4. A quarta oração que a gente vai ver mais adiante está no versículo 12, se você quiser já marcar na sua Bíblia. A quinta oração, nos versículos 19 e 20. A sexta oração está no capítulo 3, versículo 10. A sétima oração está no capítulo 4, versículos 11 e 12. E a última oração, no versículo 14. Está aí a compilação completa das orações desta obra. Quantos têm o texto sagrado nesta noite? Ótimo. Então vamos dar uma olhada nesta oração bem pequenininha. Ruth 2, versículo 4. Um versículo apenas. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos ceifeiros: o Senhor seja convosco, o Senhor seja com vocês. Responderam-lhe eles: o Senhor te abençoe. Pai querido, nos instrui, abre as nossas mentes, nos dá entendimento da tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém. O contexto da oração que nós lemos é bem pequenininho. O começo ali do capítulo 2, eu acho que vale a pena nós lermos para que nós possamos inserir a oração no seu contexto adequado. Bate os olhos um pouco acima, você leu o versículo 4, olha aí a partir do 1, Ruth 1 em diante. Lemos ali: Noemi tinha um parente por parte do marido, era um homem rico e influente, muito importante isso aqui. Ele pertencia à tribo de Elimeleque e chamava-se Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquela pessoa que me permitir. Vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Por acaso entrou justamente na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era da clã de Elimeleque. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros com a oração: o Senhor seja convosco. Eles responderam: o Senhor te abençoe. O que significa essa oração? O que significa esta saudação, oração? A mesmíssima expressão aparece em pelo menos 3 outros contextos. Primeiro contexto que essa oração aparece está na saudação que o anjo fez a Maria. Lembram quando o anjo foi anunciar à Virgem Maria que ela ia ter um neném sobrenatural? Está em Lucas 1, 28 a 30, a mesmíssima oração.
aparece ali naquele contexto. O Senhor está com você, ou seja, com você. Diz lá, Lucas 1, 28 a 30. O anjo aproximou-se dela e disse: alegre-se, agraciada, o Senhor é com você. Maria ficou perturbada com estas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Em outras palavras, Maria foi favorecida por Deus e terá sucesso na gestação do bebê. No caso especial, ela será mãe do Salvador do mundo. Ela é favorecida, ela foi escolhida, e a favor sobre ela, os bons olhos do Senhor varreram o mundo, e naquela mocinha, naquela jovem mocinha, ele resolveu lançar favor. O segundo contexto que esta mesma oração aparece está em Juízes 6:12. Juízes 6:12. Também um anúncio a Gideão, um anúncio chamando o comandante, o que seria o comandante Gideão. A expressão, a oração aparece nesse contexto. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Obviamente, Gideão teria sucesso, porque Deus estaria com ele. Então, enquanto Maria recebeu o favor, Gideão recebeu o sucesso, a garantia do sucesso do Senhor. E um terceiro e último exemplo da mesma oração está em 2 Tessalonicenses 3:16. Segunda carta de Paulo à igreja em Tessalônica, capítulo 3, versículo 16. A igreja em Tessalônica estava atravessando uma grande guerra espiritual, e a mesma oração aparece ali: ora, o próprio Senhor da paz vos dê paz sempre e de toda maneira. O Senhor seja sobre todos vós. Então a oração aqui tem a ver com paz, com a outorga da paz em meio ao conflito. Então, se nós pegarmos esses três exemplos de onde esta mesma oração aparece e aplicarmos para o caso de Boaz, que é o objeto do nosso estudo hoje à noite, Boaz está orando pelo favor de Deus sobre os seus funcionários, pedindo que os funcionários tivessem sucesso em seus labores e paz em seus lares. Isso aqui é o resumo do sentido da oração. Boaz pede e os funcionários também pedem em favor dele favor, sucesso e paz em seus lares. A oração que Boaz faz, o Senhor seja convosco, é respondida em cordialidade pelos seus funcionários. Da mesma forma, o Senhor te abençoe, dizem ele, o Senhor te seja favorável, o Senhor seja com você. O livro de Ruth apresenta Boaz como um patrão zeloso, um patrão que se importa com o bem-estar dos seus funcionários, diferente dos patrões em volta. Como que eu sei que os patrões em volta não eram como Boaz? É só olhar aí no capítulo 22, a gente lê o versículo 4, bate os olhos no versículo 22, que você vai ver que os outros patrões, os outros chefes não eram como Boaz. Ruth 2, 22. Noemi aconselhou a sua nora Ruth: é melhor você ir com as servas de Boaz, minha filha, noutra lavoura poderiam molestá-la. Então, os outros patrões, obviamente, não são zelosos e não se importam com o bem-estar dos seus empregados, dos seus funcionários. Além de zeloso,
querendo o bem-estar, Boaz também é compassivo e bondoso para com aqueles que trabalham para ele. Longe de ser mesquinho, Boaz dá ordem ao seu capataz que permita que Ruth ceife, colha até mesmo aquilo que era dele. Como era que funcionava a colheita naquele tempo? Uma pessoa tinha um campo, plantava ali e arrendava outros para que colhessem o que era seu. As pessoas colhiam e aí vinham alguns que não eram funcionários dele por trás, catando os restos. É o que Ruth está fazendo. Ruth está vindo por trás dos empregados, ela nem era funcionária, mas ela está vindo e ele diz, Boaz diz, deixa cair, não a detenha, deixa que ela pegue o que é meu, por assim dizer. Ele não é mesquinho, ele é generoso. Ruth 2, 15 e 16, onde é que está isso, pastor Raid? Onde é que está isso que tu estás dizendo? Ruth 2, 15, Boaz deu estas ordens aos seus servos, mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam, pelo contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixe cair para que elas recolham e não a impeça. Temos aqui uma grande lição, temos aqui uma boa lição para nós. Devemos tratar aqueles que têm menos do que nós, como nós mesmos desejaremos ser tratados. Nós devemos tratar quem tem menos posses, menos condições, menos recursos do que nós, como nós gostaríamos de ser tratados se tivéssemos na situação deles. Não é isso que Jesus nos ensinou? Não é este princípio que está contido em Mateus 7,12? Jesus resumiu todo o Antigo Testamento neste princípio, Mateus 7,12. Assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que ele lhes faça, pois esta é a lei e os profetas. Resumão aí do Antigo Testamento. Faça para o outro o que você quer que o outro faça com você. Você tem um jardineiro, por acaso? Você tem uma empregada doméstica na sua casa? Você tem um funcionário na sua casa? Ou você trabalha em alguma situação, em uma clínica, em um hospital, em um escritório, na qual há pessoas abaixo de você? Você trate a pessoa como você gostaria de que aquela pessoa tratasse você. Temos por prática, temos uma diarista em nossa casa, e a nossa diarista come aquilo que nós comemos. A mesma sobremesa que Betina e eu comemos, ela também come, o mesmo chocolate. Eu quero que se eu estivesse no lugar que ela está, eu gostaria de ser tratado dessa maneira. A lição aqui é que nós devemos dar a outrem aquilo que nós gostaríamos de receber. Obviamente, em muitas situações, o empregado age indignamente e deve ser demitido da mesma forma como eu deveria ser demitido se eu agisse de maneira indigna. Mas o fato é que aos olhos de Deus não há diferença entre empregador e empregado. Aos olhos de Deus não há diferença entre escravo e livre. Aos olhos de Deus não há diferença entre rico e pobre. Aos olhos de Deus não há diferença entre chefe e subalterno. Isso fica muito claro em Efésios 6, 5 a 9. Efésios 6, 5 a 9 deixa muito claro que aos olhos do Senhor não há diferença. Olha o que Paulo diz, olha o que Paulo ensina, escrevendo a igreja em Éfeso, capítulo 6, 5 em diante. Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração como a Cristo. Obedeçam-lhes,
não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade como ao Senhor, e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. E vocês, senhores, algumas traduções, vocês, mestres, tratem seus escravos da mesma forma, não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus. E Ele, o Senhor, não faz diferença entre pessoas. Deus não faz diferença entre pessoas. Não está no script aqui, mas isso aqui fica muito claro, que Jesus não veio ao mundo para lutar contra as estruturas sociais. Jesus veio para nos salvar dos pecados, não para lutar por revoluções sociais, para mudar a injustiça social. É óbvio, está aí no texto. Mas enfim, o apóstolo Pedro também afirma que o Senhor Deus não trata a humanidade com parcialidade. Atos 10, 34 e 35. Atos 10, 34 e 35, diz o apóstolo: na verdade, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não é parcial, mas que lhe é aceitável aquele que, em qualquer nação, o teme e pratica o que é justo. Então, aos olhos de Deus, posição social e etnia de nada valem. O que permanece é a regra que aqueles que têm mais recursos do que outros devem compartilhar e abençoar voluntariamente. Voluntariamente. A Bíblia, por sinal, nos ensina a tratar bem o ser humano necessitado. Devemos tratar bem as pessoas que estão em necessidade. Provérbio 19, 17. Quem trata bem os pobres empresta a Deus, e Ele os recompensará. Que promessa, hein? Que promessa. Provérbios 19, 17. Quem trata bem aos pobres empresta ao Senhor, e o Senhor o recompensará. Com a onda do movimento ambientalista, crescentemente nós vemos pessoas que tratam muito melhor um gato ou um cachorro do que o seu semelhante. O ascendente ateísmo no Ocidente, nos últimos 50 anos, acabou deslocando a imagem de Deus, o homem, do centro da criação, e elevou o ambiente à categoria de semideus. A nova era tem a mãe terra como deusa, e o antigo panteão naturalista volta à moda. Tanto isso é verdade, que um ovo de águia vale mais do que o feto de uma mulher no útero. O que eu estou dizendo é tão verdade, é tão irrefutável, que o ovo de uma águia, protegido por lei, sujeito a pena, vale mais do que o embrião de uma mulher no útero. Estávamos vendo outro dia um vídeo, e um pesquisador com uma plancheta ia por um campus universitário, entrevistando diversas pessoas, entrevistando assim a esmo, pegam aqui, pegam ali, e ele com a plancheta pesquisador diz: você não acha que nós devemos proteger o ovo da águia? Sim, afinal de contas, destruir o ovo da águia é errado. Sim, claro. Aí o entrevistador disse: eu também concordo, deveria ser multado. Sim, deveria ser multado. Fez uma série de perguntas, aí virou a página. Você acha que o embrião no ventre de uma mulher deve ser protegido? Como assim? Eu sou a favor do aborto. Mas o ovo, sim, isso é outra questão, é a liberdade da mulher.
mas houve um constrangimento. Todas as vezes que ele virava, e nenhuma das pessoas que foram entrevistadas no campus universitário foi contra destruir o ovo d'águia. Todo mundo foi a favor da preservação do ovo d'águia, até eu seria, obviamente. A incoerência não foi aí. A incoerência foi quando ele virou a página e perguntou se o mesmo tratamento deveria ser dispensado a um bebê no ventre. Aí então que houve o constrangimento geral, porque a nossa sociedade eleva mais as coisas da natureza externas a nós do que o homem, a coroa da criação. Isso é um parêntese que eu fiz enquanto refletia sobre a necessidade de apoiarmos o necessitado, o ser humano necessitado, já que está muito mais em moda tratar gato, cachorro, macaco, tamanduá, cobra, com tantos cuidados veterinários, até mais até do que o ser humano. Nada contra aqueles que gostam de animal de estimação, eu mesmo já tive, mas fica aí para a nossa reflexão. Há um caso emblemático, seguindo adiante, há um caso emblemático no Novo Testamento de um patrão, assim como Boaz, ele no Antigo, este aqui no Novo, cujo escravo havia fugido, roubado a casa dele e fugido para um país distante. Este escravo, chamado Onésimo, é mandado de volta ao seu patrão com uma carta de Paulo na mão. Alguém sabe a respeito de quem eu estou falando? Este escravo que pintou 7, para usar um termo popular, o seu patrão é mandado de volta para casa com uma carta de Paulo na mão, pedindo que ele fosse aceito pelo seu patrão Filemon. Em sua fuga, Onésimo havia se tornado cristão por meio da pregação do apóstolo. E nós lemos aqui o sentimento de Paulo por esse necessitado agora arrependido em Filemon, capítulo 1, só tem um capítulo mesmo, capítulo 1, versículos 15 a 17. Olha o sentimento de Paulo em relação a esse irmão agora necessitado. Talvez ele, se referindo a Onésimo, tenha sido separado de você, Filemon, por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre, não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto como cristão agora. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Elevou o necessitado, arrependido, às alturas. Embora seja dever nosso de tratar todos de boa forma, muito mais ainda se for um doméstico da fé. Note que o que a gente está trabalhando é como que Boaz deu exemplo de patrão e foi alguém que tratou dignamente outrem. Aqui nós vemos que, de uma maneira especial ainda, cabe a nós tratar aqueles que são domésticos da fé de uma maneira diferenciada. Lemos em Gálatas 6, 7 a 10, as seguintes palavras do apóstolo Paulo. Gálatas 6, 7 a 10. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, e aqui vem o ponto, especialmente aos da família da fé.
Então, aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Se nós apenas plantamos as coisas deste mundo, nós vamos colher as coisas deste mundo. É impossível plantar banana e colher melancia. É impossível plantar grama no jardim e colher manga. Aquilo que for semeado será colhido, é o que Paulo está dizendo nesse texto. De forma prática, como posso saber se eu estou investindo para a vida eterna? Conforme lemos aqui nesse texto. De forma prática, como que eu posso saber se eu estou fazendo bem ao investir para a vida eterna? Baseado no tratamento, no cuidado que eu tenho para com as pessoas, segundo nós estamos vendo no exemplo de Boaz, em especial para com os domésticos da fé. Você tem, por acaso, algum funcionário, algum trabalhador que acontece de ser um doméstico da fé também? Você tem alguém que milita do seu lado e que está numa situação um pouco mais baixa do que você e é um crente? Façamos o bem, especialmente no caso da pessoa ser uma cristã. Jesus Cristo ensina que é uma recompensa especial àqueles que ajudam seus discípulos. Jesus ensina que é uma recompensa especial quando nós ajudamos a todos, claro, mas principalmente alguém que é seu discípulo. Mateus 10:42. Mateus 10:42. Se alguém der, mesmo que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá sua recompensa. Olha que legal. Então, se você tem a felicidade de ter, por exemplo, uma diarista que é crente, por assim dizer, alguma coisa especial, ainda quando você a abençoa. Segundo o texto que está aqui diante de nós, Mateus 10:42. Se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, uma coisa significante, a um desses, porque é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. De forma geral, devemos tratar aqueles que têm menos do que nós, como nós mesmos desejaríamos ser tratados. Não é exatamente o que Jesus nos disse? Façam aos outros o que vocês querem que lhes façam a vós. A maioria de nós, em alguma medida, é patrão. Como assim, pastor? A maioria de nós, em alguma medida, está sobre alguém, de alguma forma. Por mais pobre que sejamos, sempre há alguém que ganha menos do que nós. Sempre há alguém mais necessitado do que nós. Sempre, de alguma forma, de alguma maneira, existe alguém mais carente do que nós. Quando plantamos misericórdia e compaixão, recebemos o mesmo do Senhor. Amém? Quando plantamos misericórdia e compaixão, recebemos o mesmo do Senhor. O que Boaz plantou e o que ele colheu, pergunta-se afinal. O que o padrão Boaz plantou e colheu? Ele plantou cordialidade, bondade, caridade, zelo e amor. Ao abrir mão dos poucos recursos que era direito dele, deixando cair as espigas para uma outra pessoa a pegar, e ainda mais nós vamos ver nas próximas orações que ele colocou em risco a sua propriedade para casar com uma estrangeira. Ele colheu abundantemente. Ele se tornou bisavô do rei Davi e entrou na linhagem de Jesus Cristo. O nome dele foi eternizado. Ele, que era ter o desconhecido, como tantos outros em Israel, o nome dele está eternizado. E nós estamos falando a respeito dele 3.500 anos depois que ele viveu neste mundo. Ele foi generoso, bondoso, está aqui a consequência. Boaz orou pelo favor de Deus
sobre seus funcionários, pedindo que eles tivessem sucesso em seus labores e paz em seus lares. A oração de Boaz foi respondida com a mesma cordialidade e amizade pelos seus funcionários. O Senhor seja convosco, responderam eles. O Senhor te abençoe. E muito foi abençoado Boaz. Amém.